meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre o Egito Antigo. Esta é uma aula para a semana 1, do PET 3, do sexto ano. Preste bastante atenção, nós temos algumas informações interessantes sobre este assunto que vai dar muito certo se você seguir para realizar as atividades desta semana. Seja muito bem-vindo a esse terceiro bimestre, né? Muita gente aí está voltando para a sala de aula, mas nós temos aqueles alunos que permanecerão no ensino remoto e para ambos, né, sejam muito bem-vindos. Esta é uma aula bastante interessante, uma aula que nos traz bastante curiosidades também, né? Isso é um assunto bastante explorado aí pela nossa cultura. Com certeza você deve ter ouvido falar de alguma coisa sobre o Egito Antigo, ou deve ter consumido algum produto que tenha, né, de desenho, de filme, que tenha como tema o Egito Antigo. Então, vamos falar sobre isso. Como surgiu a civilização egípcia, né? Nós temos aí esse pequeno mapa aí. Vocês podem perceber que a civilização egípcia ela surgiu aí em torno do rio Nilo. Nós vamos ainda falar um pouco sobre a importância do rio Nilo para esta sociedade, mas por volta do ano 6000 a.C., surgiram aí às margens dos rios os primeiros agrupamentos, né? As margens do rio Nilo, os primeiros agrupamentos de seres humanos. É importante nós salientarmos que o rio Nilo ele faz parte de algo que se chama crescente fértil. A crescente fértil é uma região em que nós temos aí alguns rios em meio a regiões desérticas, e esses rios eles são responsáveis por produzir, né, por ter em suas margens terras férteis, por causa da grande quantidade de matéria orgânica que as cheias desses rios vão depositando nesse solo aí as suas margens. Então começaram a surgir esses grupos, agrupamentos de seres humanos, e começou-se a surgir esse tipo de agrupamento que passou a se chamar nomos. E o tipo de liderança, né, que governavam esses nomos eram os nomarcas, né? Então, nós vamos ter aqui esses dois nomes bastante importantes, né? Não confunda nomarca com monarca. Não tem relação uma coisa com a outra de forma direta. Esse período ele ficou conhecido aí como período pré-dinástico, né? Ou seja, antes de existirem dinastias. Nesse período, esses nomarcas eles entraram em disputas militares, eles guerreavam entre si, disputando a terra mais fértil. E isso fez com que surgissem aí duas culturas diferentes, que uma se chama Nakada, que localizava-se no vale do rio Nilo, no Alto Egito. Ou seja, o que seria o Alto Egito? Seria a região, né, da cabeceira do rio, né? A região aí da cabeceira do rio, mais ao sul, que você vê no mapa. E a Maad, essa Maad são aquelas populações que estavam localizadas no Baixo Egito, na região do Delta, né, mais próximo aí à foz do rio Nilo, no mar Mediterrâneo. Então, o Alto e o Baixo Egito, eles foram unificados no ano de 3200 a.C. Exatamente nesse período, nós vamos ter aí um nomarca chamado Menés,
que unificará esses dois Egitos, né? O Alto e o Baixo Egito. E aí nós vamos ter o Egito tal qual nós conhecemos, e o Menés se tornará o primeiro faraó, né? O primeiro governante aí, faraó, que aí já é um novo período, que é um período aí em que nós já vamos ter alguma dinastia, ok? Então, prestem bastante atenção nesses aspectos aí de início da sociedade do Antigo Nilo, que será bastante importante nas atividades. Nós trazemos essa frase aí, Egito, dádiva no Nilo, ela teria sido pronunciada pelo historiador Heródoto, e ela revela algo que as pessoas acreditavam, que se não fosse o rio Nilo, não existiria civilização egípcia. Esta é uma compreensão bastante contestada, né, pelos historiadores modernos, justamente por quê? Porque ela é bastante determinista, né? Então ela traz o aspecto geográfico, que é a presença do rio Nilo, como a determinante, né, a única determinante para a existência da sociedade egípcia. E isso não é verdadeiro, segundo boa parte dos historiadores, né? Nós podemos dizer que o elemento humano, o elemento social, ele é bastante importante para a construção da sociedade egípcia. Então, quando nós percebemos que esta frase ela é dita, Egito, dádiva, ou seja, presença, né, seja presente do Nilo, nós temos que considerar que essa é uma compreensão bastante antiga, mas ela é uma compreensão que fala da importância do rio Nilo, ok? Então vamos compreender isso aqui nesse sentido. Porém, ela é algo que nós podemos problematizar, né? Sabemos que o elemento humano ele é bastante importante, né? A engenhosidade humana ela é bastante importante para o desenvolvimento dessa civilização, em parceria com o elemento geográfico, né? O rio Nilo ele tem a sua importância, porém o elemento humano ele conta, né, bastante. O rio ele tinha esta grande importância, ele era tão importante que ele era considerado um deus, né? Um deus chamado Hapi, né? Que é o deus da fertilidade. Por que fertilidade? Justamente porque você tem aí, vocês podem observar que a pessoa que desenhou o mapa, ela desenhou trazendo aí várias regiões desérticas, o rio, uma região aí em verde próxima ao rio. Significa uma região fértil, uma região onde é possível plantar. Então, a fertilidade está nesse aspecto, né? Haviam períodos de cheias, e essas cheias elas renovavam as águas, né, os nutrientes nas terras, às margens dos rios, e quando as águas baixavam, nós tínhamos aí uma terra fertilizada. Havia aí um número grande aí de nutrientes nas terras próximas a esses rios, que tornavam possível a agricultura, que por sua vez fez com que as sociedades fossem se desenvolvendo ali às margens do rio. Então, esta é a grande importância do Nilo, né? O Nilo não como único, né, determinante para o surgimento da sociedade egípcia, mas como tendo grande importância e causando esse impacto mesmo, né, a ponto das pessoas entenderem que seria impossível existir Egito sem o Nilo. Então, esta é uma compreensão aí da importância do rio nesse contexto. A sociedade egípcia ela é dividida aí, nós podemos dividir ela numa pirâmide,
e ela é bastante hierarquizada, e nós temos lá no topo dessa pirâmide social justamente o faraó. O faraó era o que governava, o faraó ele tinha um poder religioso, ele era considerado um deus também, então ele está no topo da pirâmide, ok? Mais abaixo deles estão os nobres e os sacerdotes. Os nobres são justamente a família do faraó, né, as pessoas que estão ali dentro deste contexto, e os sacerdotes, que eram responsáveis pelos cultos. Né? O sacerdote ele tem uma importância social aí muito forte, né? Ele tem um prestígio muito grande. Abaixo deles estão os soldados, e logo mais abaixo está os escribas. Os escribas são pessoas que dominavam a escrita. Então, eles também são uma classe aí bastante privilegiada e bastante querida, né, com bastante prestígio. Logo mais abaixo nós temos os comerciantes, abaixo ainda estão os artesãos, e na base da pirâmide nós temos os camponeses e os escravos. Né? A escravidão ela não é a base da economia no Egito Antigo. Né? Você tem, por exemplo, os próprios hebreus que foram escravizados aí, pelos egípcios, mas essa não era a base econômica. A base era justamente a questão dos camponeses, né? Justamente aquelas pessoas que praticavam a agricultura. Então, a base da sociedade era essa. Vamos para a frente, para a religião egípcia. Primeiro, os egípcios eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Okay? Então, eles tinham vários deuses, né, que representavam aí, diferentes forças da natureza. Nós dizemos aí que o Nilo ele era considerado um deus, o faraó era considerado um deus. Né? Então, esses são aspectos bastante importantes de nós compreender. Os deuses eram simbolizados por animais. Né? Nós podemos falar que haviam deuses aí zoomórficos, ou seja, com forma de animais, e também antropomórficos, com formatos aí, com forma de seres humanos. Né? Havia uma mistura. Os cultos aí mais conhecidos eram a Ísis e a Osíris. Né? Os egípcios acreditavam que eles tinham povoado todo o Egito, né? Bem como instruído os camponeses com as técnicas de agricultura. Então, essas eram as crenças aí mais difundidas. Esses eram os deuses mais conhecidos no Antigo Egito. Uma parte importante da crença dos egípcios é justamente a crença de vida após a morte. E por isso eles inventaram um processo aí bastante importante, que é o processo de mumificação. Né? Então, você tinha aí, a pessoa morria, e então eles queriam preservar esse corpo, né, por muito tempo, justamente por essa crença. Né? E havia uma técnica, né, em que o corpo ele era aberto, havia ali, né, retirava-se os órgãos, né, e o corpo era desidratado aí por 7 dias, né, aromatizado com ervas. Depois de todo esse processo, ele era todo enfaixado. Né? E o coração, por sua vez, era colocado aí em um recipiente à parte. Olha que interessante esse processo de mumificação. Por quê? Porque ele fez com que os egípcios desenvolvessem técnicas, né, compreendessem aí bastante sobre a anatomia humana. Né, técnicas bastante importantes, né, de saber o que seria a anatomia, saber onde está cada órgão, né, onde está, como que o corpo humano ele é constituído. Então, eles conseguiram desenvolver esse tipo de conhecimento com o processo de mumificação.
Segundo essa crença, né, dos egípcios na questão aí da vida após a morte, o espírito aí da pessoa morta era conduzido a uma espécie de julgamento em que ele seria julgado aí pelos vários deuses egípcios, né, na presença dos vários deuses egípcios, e o coração dele seria pesado numa balança, né? Qual que era o contrapeso? Uma pena. Se o coração desse egípcio, né, o coração do morto, fosse mais leve que a pena, a ele seria permitido, né, seria permitido voltar ao corpo. Né? Pelo contrário, se o coração fosse pesado, ele seria devorado por uma deusa com cabeça de jacaré. A deusa estava, pelo menos, vacinada. Né? Fica aí a dica. Então, brincadeiras à parte, esta é uma parte importante da crença dos egípcios. Muito atrelado a isso, nós temos a questão das pirâmides, que são justamente aí que estão ligados a esta crença também, a vida após a morte, só que aí nós estamos tratando de algo feito para os faraós. Os faraós, eles tinham ali a sua glória, ali, né, a sua superioridade, né, na sociedade. Então, eles, ao morrer, eles eram colocados em sarcófagos, que, por sua vez, eram colocados em mastabas, ou seja, né, em túmulos. Né? Uma espécie de túmulo que, de alguma forma, diferencia aí, das outras pessoas, né, das pessoas comuns, né, das pessoas que estão abaixo deles. E o que são as pirâmides egípcias, que nós vemos aí em vários lugares, né, vários desenhos, filmes. As pirâmides egípcias são, né, as mastabas aí, grandes mastabas construídas por faraós. Então, as pirâmides, elas têm toda essa simbologia, né? Elas foram feitas aí para depositarem aí os corpos, né, mumificados de faraós. E isso é bastante importante que nós compreendamos, né? A forma como as sociedades elas lidam com a morte, né? Porque à medida que você observa a forma que uma sociedade lida com a morte, você consegue compreender, né, um pouco sobre o que as pessoas creem religiosamente. É bastante interessante esse aspecto da cultura egípcia. Okay? Vamos para frente. Os egípcios também desenvolveram sistemas de escrita. E eram dois. Né? O demótica, né, mais simples e mais simbólico. É engraçado, porque a escrita demótica ela é esse primeiro quadro, né, acima aí, né, nós estamos dizendo aí que é mais simples e mais simbólica, né? Vejamos, né, a simplicidade disso. E os hieróglifos, que é o segundo quadrinho aí, que eram representados, né, em forma de desenhos que podem ter significados próprios ou representarem partes de uma palavra. Então, essas duas escritas, elas eram feitas por escribas, né, que tinham aí um status social elevado e eles eram bastante aí, queridos, né, naquele contexto de Egito Antigo. Os escribas, eles escreviam aí em papiros, que era um papel, uma espécie de papel feito aí, de fibras de bambu, ou justamente nas paredes das mastabas, ou também das pirâmides. Então, tem muita coisa sobre a história do Egito Antigo que nós poderíamos falar, que nós poderíamos enriquecer. Porém, para trazer aí o básico que você precisa para esta semana, para não ficar também cansativo para você,
ficamos por aqui com a matéria. Eu vou explicar como vocês vão fazer as atividades. Então, percebam que nós temos aí uma atividade, número 1, que vai falar justamente sobre a importância do Rio Nilo para os egípcios, e aí vocês terão aí a letra A, B e C, essas questões abertas aí. A número 2, nós vamos falar sobre o processo de mumificação, como que era feito, né, qual o objetivo religioso, qual a relação entre a mumificação e as pirâmides do Egito. A número 3, né, vocês vão falar sobre os 2 sistemas de escrita, né, e a número 4, vocês vão falar sobre a questão da história pré-dinástica, né, e diferenciando aí o período faraônico. Lembrando que quando nós falamos de período faraônico é a partir do momento em que nós temos a presença do faraó, né, a presença de, digamos que, de um Estado, né, unificado. Então, boa semana para você. Né? Se você voltar para a sala de aula, né, se você vai voltar para a sala de aula, eu estarei lá feliz esperando por você. E se você não voltar também, nós estamos aí felizes esperando também a sua pergunta, a sua dúvida, se você tiver para enviar. Então, estamos aí estamos aí disponíveis, né, à disposição de vocês, alunos, para bem atendê-los, independente da forma que você escolheu estudar, né, que a sua família escolheu que você estivesse estudando nesse terceiro bimestre. Deus abençoe você. Boa semana.